Boa tarde, galera do YouTube, J Melo. Mais uma vez aqui gravando esse vídeo, depois de 2 meses sem gravar. Mas é assim mesmo, a gente faz o que pode, quando pode, na hora que pode. Vamos trocar uma ideia hoje. Vai ter um papo triste, cara, porque nós estamos falando de um país maravilhoso quanto o Brasil. E hoje acontece na nossa primeira capital do Brasil uma guerra civil, né? Uma coisa que não era para ser. O brasileiro é tão da paz, tão trabalhador, tão religioso. Mas dizem as pesquisas que quanto o país mais religioso é o mais estado de pobreza, né? Isso é a pesquisa feita recente. A China, por exemplo, tem 10% de religiosos. Aqui tem 70%. Você vê, né? Um país que abraça a causa, cristianismo de boa, como sempre foi. E, no entanto, você vê essa crise econômica que ataca o país, essa crise política, essa crise na segurança pública. Aí você se pergunta, essa guerra é justa? Não. É moral? Não. É imoral. Porque é uma guerra que a gente sabe que é causada pelo sistema político do Brasil. Um sistema cujo as leis são muito brandas, muito fracas. Elas, quando vêm punir um marginal, um bandido, no caso, o cara já está prestes a ser solto, a adquirir um alvará de soltura. Por quê? Porque o cara é tirado de circulação, porém, quando ele vem ser julgado, ele já está para sair. Já quase está prescrevendo o crime dele, né? E você vê como é lamentável essa guerra no Rio de Janeiro. A perda é total, porque são vidas humanas, seres humanos, gente do bem, entre aspas, né? Mas não deixa de ser vidas humanas. E a gente sabe que a causa de tudo isso é o poder. É o poder econômico, o poder do poder, de poder. Agora, vejam, se realmente existem poderosos no Brasil, como a gente sabe, eles se mostram poderosos no Brasil, por que não acaba com essa guerra? Porque essa guerra não é nossa. Essa guerra não é dos civis. Essa guerra não é dos militares. Estão morrendo pessoas de bem, inocentes, civis, e morrendo também militares. Eles são soldados da paz, mas que paz? Que paz é essa? Que não é a primeira vez, não é a segunda, e também não vai ser a última. Ainda tem muita guerra pela frente. Mas essa guerra, a origem dessa guerra, se a gente perceber bem, é Brasília. Já estão me criticando, que eu sei essa altura, já vai dizer que é. Não estou falando aqui que essa guerra é causada por fulano, ciclano, beltrano ou tudo mais. Não, é uma guerra que já existiu outras vezes no Brasil e não vai parar. Porque as leis brasileiras, a gente coloca os nossos deputados em Brasília, não também deixando de tirar a nossa culpa também, né? Porque afinal, o ano que vem tem eleições para deputados federais, estaduais. Voltamos, não conhecemos direito o candidato, às vezes ele não tem o que oferecer para a população, para o cidadão brasileiro, e colocamos eles lá sem saber por quê. Por influência, por 7-1, faz aquela campanha linda, maravilhosa, com promessas e tudo mais, porém não chegam a cumprir as promessas. Por quê? Porque eles fazem as promessas antes para depois ser eleitos. Então é culpa nossa tudo isso que acontece no Brasil hoje, porque precisamos escolher melhores os nossos representantes em Brasília. Porque até agora, desde 1985, não teve um acerto 100%. Não existe 100%. Mas, todos os presidentes que passaram no nosso país já eram para ter tornado esse país, Brasil, amado por nós, o mais rico do mundo.
não deixando de ser, porque somos o melhor país do mundo, somos um dos países mais ricos do mundo, o quinto, né? Porém, não era para estar nessa posição, porque nós temos tudo que precisamos no nosso país nós temos. Território, matéria-prima, mão de obra, clima. Nós temos tudo, gente. Então, por que um país do nível Brasil entra em uma guerra dessa? Cadê os três poderes nessa hora? Aqueles três poderes que a gente sabe que recentemente passou por uma reforma que eu considero ridícula, essa reforma. Porque é você colocar em um poder supremo do nosso país pessoas sem capacidade para assumir aquele cargo. Mas são pessoas indicadas por políticos que já estão lá em Brasília, já estão lá dentro. A Suprema Corte brasileira hoje, ela comete um crime terrível, que é colocar gente sem capacidade intelectual e sem conhecimento técnico para a coisa, que é os juízes nomeados por presidentes, pelo Senado, pelo Congresso, que seja, por quem seja, justamente pelo presidente. Você vê, existe hoje 3 ministros que não era para ser. Por quê? Porque eles não são juízes de carreira, que eu era o certo. O cara ocupar um cargo na Suprema Corte, uma cadeira na Suprema Corte, eles tinham que ser um juiz de carreira, não apenas um juiz formado em direito. Não. Ou considerado juiz, ou formado já juiz. Não. Tinha que ser um juiz de carreira, um cara que saiu do direito, de uma faculdade de direito, prestou para juiz, passou, continua, vai até ser nomeado da Suprema Corte. Agora você pega um secretário nacional de segurança que não entende nada, entre aspas, não estou querendo dizer que ele não entende. Agora, não era para ser. Os últimos 2 juízes da Suprema Corte que foram colocados foram nomeados politicamente falando. Então, isso não era para ser. O juiz, para assumir uma cadeira na Suprema Corte, tem que ser juiz de carreira. Um cara justo, com a justiça na mão. Um cara imparcial, sem lado. Ele tem que ser neutro, porque ele está a favor da nação. E tem alguns que estão contra a nação. É aqueles famosos juízes da Suprema Corte nossa, desculpa, que se acham o dono do mundo. E não é para ser assim. O juiz da Suprema Corte, a nação tem que confiar, sabendo que ele tem técnicas, gabarito, conhecimento para assumir e fazer valer a justiça. Se esses juízes que estão em Brasília, se achando hoje os donos do mundo, se eles se acham donos do poder, peguem esse poder e acabem com essa guerra no Rio de Janeiro. Porque essa guerra do Rio de Janeiro, ela é formada, ela nasce em Brasília, que é a briga pelo salário, pelo poder, pelo partido, pela política. Política essa suja. São 117 civis mortos no Rio de Janeiro, mais 4 das forças policiais. E tudo isso por causa da ganância, do dinheiro, do poder. Pois é, não era para ser, gente. Não é a primeira vez, nem no Rio de Janeiro, nem em outros estados que acontece isso. Então, o que acontece? É o povo brasileiro que está falhando na hora de escolher o candidato e deixando de cobrar depois boas leis que possam nos dar segurança quando você sai do trabalho e quando você volta do trabalho para casa. Nós não temos. Hoje você perde tua vida por causa de um tênis. Você está com um tênis, o cara vai
te mata por causa de um tênis. Se você está com o celular, o cara te mata por causa do celular. São a inversão dos valores. Os valores familiares hoje não existem mais. Até a década de 85 existia. Tantos brigaram, lutaram para acabar com o regime militar. Não é ditadura militar. O Brasil nunca foi uma ditadura militar. Foi um regime militar. Só que até 85, talvez, olhem só, até 85, no regime militar, não tenham morrido tantas gente inocente quanto essa guerra do Rio de Janeiro. Olha só que absurdo. E brigaram tanto para acabar com o militarismo. Era uma época de paz, de respeito, de ordem, de progresso e tudo mais. Por quê? Porque tínhamos respeito. Até 85, se gritasse pega ladrão, só quem corria era o ladrão. Mas com todo respeito, se você gritar pega ladrão em Brasília, não fica um em Brasília. É um absurdo, gente. Isso que estamos vivendo nas vésperas de uma eleição para presidente, para governador, para deputado federal, estadual. Gente, a gente precisa tomar uma providência urgente. É quando colocar um indivíduo desse numa cadeira, representando o povo, cobrar dele o que é certo. Porque o certo é você sair para trabalhar de manhã e voltar para sua família. É o normal, é o aceito. No entanto, nós não temos essa segurança. Eu morei 55 anos na segunda maior capital do mundo. É uma coisa que é um amor eterno. A minha terra da garoa, São Paulo. 55 anos. Entrei e saí em favela todos os dias. Nunca precisei roubar, nunca precisei matar. Não. Eu prestava o meu serviço à sociedade paulista, mas nunca precisei matar, nunca precisei roubar, nunca precisei ser morto também. É um serviço prestado a toda a sociedade. Eu ocupei o meu espaço, conquistei o meu espaço, coisa que não é fácil você chegar no Nordeste da vida, enfrentar uma sociedade preconceituosas, porém, você sofria bullying, rejeição, você sofria bullying, ninguém te dava a mínima porque você era nordestino, que a gente sabe que quando chega numa grande capital, você é baiano. Tanto faz ser de Sergipe, Alagoas, pode ser o que for, você é de lá. Eu conquistei o meu espaço em São Paulo. Eu amo aquela cidade de coração. Eu nasci aqui no município, no Agreste Pernambucano, e fui para São Paulo novinho, e lá estudei, me formei, me profissionalizei, fui pai,